Neste artigo: 1. Decisões difíceis e fáceis. 2. Tax Me Baby. 3. For on the floor. 4. O colapso que não aconteceu. 5. Os estrangeiros vão sair. 6. O barco salva-vidas. 7. Estratégia de negociação. Aviso: este é um resumo aproximado do ensaio de Arthur Ace, apresentado apenas para fins informativos. As opiniões expressas são as do autor original e podem não refletir a visão da equipe da Encrypted. O ex-CEO da corretora de criptomoedas BitMEX, Arthur Ace, publicou um novo ensaio intitulado Fati Fati Boom Boom. Nele, ele explica como a estratégia econômica de Donald Trump pode mudar radicalmente as regras do jogo nos mercados globais e como isso afetará a indústria de criptomoedas. Ace argumenta que a equipe de Trump está disposta a abandonar a política de dominação global do dólar e adotar um modelo de controle de saída de capital. Essa mudança exigirá uma emissão massiva por parte do Federal Reserve, Fed, o que, por sua vez, criará condições para o enfraquecimento do dólar e o crescimento de ativos alternativos, incluindo o Bitcoin. Segundo o autor, nesse novo paradigma, o Bitcoin se torna um barco salva-vidas para os investidores, um ativo digital livre de qualquer controle nacional. Ace não descarta a possibilidade de que essas vantagens possam levar a primeira criptomoeda a valer $1 milhão até as eleições de 2028. A equipe da Encrypted preparou uma tradução adaptada do texto. Cardinal, a obesidade da economia americana. A cantora Lizzo, ícone do movimento Body Positivity, e os desequilíbrios econômicos da Pax Americana têm muito em comum. Não importa se você acha a obesidade esteticamente atraente, o problema é que distúrbios metabólicos, mesmo que pareçam bonitos, são mortalmente perigosos. Da mesma forma, os desequilíbrios da economia americana levam a consequências devastadoras. Em meados do século XX, tanto a população quanto o sistema econômico dos EUA eram muito mais saudáveis. Mas, com o tempo, a situação mudou. O sistema alimentar americano foi dominado por grandes corporações agrícolas que impuseram normas pseudocientíficas para promover alimentos ultraprocessados e nutricionalmente vazios. As pessoas engordaram e ficaram cronicamente doentes, consumindo produtos que mal podem ser chamados de comida. A economia dos EUA também inchou, não de calorias, mas de dinheiro impresso. Antes da criação do Fed em 1913, as crises financeiras aconteciam quando o volume de empréstimos superava a economia real, empresas inviáveis desapareciam, o sistema se reiniciava e a economia se recuperava. Mas, com o surgimento do Federal Reserve, tudo mudou. Cada nova bolha agora é resolvida com uma onda de dólares recém-impressos. Desde a Grande Depressão dos anos 1930, os desequilíbrios fundamentais da economia americana nunca foram corrigidos. A causa do desequilíbrio crônico da Pax Americana não são os impostos, mas o apoio constante aos mercados por meio da impressão de dinheiro. Quem não possui ativos fica mais pobre. Já quem tem ações, títulos e imóveis enriquece como nunca na história. Cardinal, decisões difíceis e fáceis. Para mudar o metabolismo e o peso, existem dois caminhos, o difícil e o fácil. Por décadas, a indústria farmacêutica prometeu pílulas mágicas para a obesidade, mas elas não funcionavam. As únicas opções eram difíceis e caras: exercícios, evitar alimentos ultraprocessados e uma dieta orgânica. Mas até isso nem sempre dava resultado. Até que surgiram os medicamentos da nova geração, os agonistas do GLP-1. Originalmente desenvolvidos para diabéticos, esses remédios, como o Ozempic, reduzem drasticamente o apetite e ajudam na perda de peso. Da mesma forma, há dois caminhos para resolver os desequilíbrios econômicos dos EUA. E, como era de se esperar, os políticos preferem o caminho mais fácil. Qualquer medida que cause desconforto ao eleitor médio é um caminho certo para a derrota nas urnas. A administração Trump inicialmente tentou a abordagem difícil, mas logo percebeu que os americanos não estavam dispostos a pagar mais por produtos ou a enfrentar prateleiras vazias enquanto a produção local se recuperava. O Congresso, especialmente os republicanos, entendeu a mensagem e os impostos radicais foram abandonados. Cardinal, Tax Me Baby.
Se combater o déficit comercial é complicado por razões geopolíticas, talvez a solução seja focar no superávit da conta de capital. Como convencer estrangeiros a parar de comprar ativos americanos? A resposta é simples: não proibir, mas taxar. Os EUA não vão limitar a participação estrangeira em seus ativos. Em vez disso, vão impor um imposto sobre eles e usar a arrecadação para reduzir impostos de renda ou criar subsídios, garantindo apoio eleitoral. Os estrangeiros terão 3 opções. 1. Continuar exportando e pagar o imposto. 2. Reduzir as exportações para os EUA para evitar o imposto. 3. Investir em ouro e Bitcoin, ativos fora do sistema nacional. Um imposto de 2% sobre ativos estrangeiros, 33 trilhões de dólares, geraria cerca de 660 mil milhões de dólares por ano. Em comparação, em 2022, 90% dos contribuintes americanos pagaram aproximadamente 600 mil milhões de dólares em imposto de renda. Ou seja, com essa medida, Trump poderia eliminar impostos para a maioria dos eleitores, garantindo sua reeleição. Cardinal, o barco salva vidas. À medida que a EUA e China se distanciam, os mercados financeiros entram em uma fase de balcanização. Políticas monetárias nacionalistas significam que o controle de capital se tornará a norma, inclusive nos EUA. Ninguém mais poderá assumir que seu dinheiro pode ser livremente investido nos ativos mais rentáveis e seguros do sistema fiduciário. No passado, o ouro era o ativo universal. Hoje é o Bitcoin. Enquanto a internet existir, você poderá trocar moeda fiduciária por Bitcoin, mesmo que corretoras e bancos se recusem a processar essas transações. O mercado OTC, balcão, sempre existirá. Até a China, que baniu corretoras centralizadas em 2017, ainda tem um mercado ativo de Bitcoin. Se nem o governo chinês conseguiu proibir totalmente a posse privada de Bitcoin, é improvável que outros consigam. A grande questão é: a equipe de Trump tentará destruir o barco salva-vidas global representado pelo ouro e pelo Bitcoin? A resposta de eis é não. Eles acreditam que o sistema pós-1971, onde títulos do Tesouro americano se tornaram o ativo de reserva global, prejudicou os EUA, especialmente a base eleitoral de Trump. A financiarização da economia enfraqueceu a indústria, a defesa e a estabilidade social. Para corrigir isso, ouro e/ou Bitcoin podem ser reconhecidos como reservas globais neutrais. O ouro para transações entre Estados, o Bitcoin para o setor privado. Se apenas 10% do capital estrangeiro, 3,3 trilhões de dólares, migrar para o Bitcoin em alguns anos, o preço disparará. Atualmente, cerca de 300 mil milhões de dólares em Bitcoin estão em exchanges. Se um volume 10 vezes maior tentar entrar no mercado, o preço subirá muito mais do que proporcionalmente. Além disso, um possível default real dos EUA, onde os títulos são pagos, mas com dólares desvalorizados, aceleraria a migração para ativos sólidos como o ouro e Bitcoin. Previsão de eis: o Bitcoin pode chegar a $1 milhão até 2028. Cardinal, estratégia de negociação. ACE reduziu riscos no final de janeiro, mas voltou ao mercado entre março e abril. Durante a queda do Dia da Libertação, ele aumentou suas posições. Ele também aposta em altcoins com casos de uso real, como Pendle, base para renda fixa em cripto. EtherFi, futuro American Express do mercado cripto. Ele alerta: acreditar em Bitcoin a $1 milhão não significa que não se deve aproveitar oportunidades de venda no curto prazo. O caminho até lá será volátil. Conclusão: acompanhe a tendência enquanto ela durar. Tradução adaptada para fluidez e naturalidade em português.